A Abranet completa em 2021 25 anos de existência. E para comemorar a data, estamos conduzindo uma série de entrevistas em vídeos com pessoas, executivos e executivas que foram fundamentais, muito importantes para a construção dessa trajetória, não só da Abranet, como também da internet. E eu recebo agora a Carol Conway, para contar um pouquinho também da sua interação com a internet, do que você, né, fez ao longo desses anos relacionados com a Abranet. Carol, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Roberta. Um prazer estar aqui gravando essa entrevista e principalmente comemorando os 25 anos da nossa querida Abranet. Aproveitando o gancho, quando que você se une à Abranet? Quando que você conhece, né, a associação? Ela nasce ali em 1996, um pouquinho depois do lançamento da internet comercial no Brasil. Onde você estava naquela época e quando que você se junta à associação? Primeiro, é sempre bom lembrar dessa história, porque a Abranet, ela faz tão parte do nosso dia a dia que sempre a gente vive um próximo capítulo, mas é sempre bom lembrar do que aconteceu até agora, a trajetória, porque os princípios da internet sempre permanecem aí. Então, eu me juntei à Abranet em 2007, quando eu me juntei ao corpo de executivos do UOL, que é um dos fundadores da Abranet também, né? E também começou suas atividades em 1996. Eu, antes disso, né, tive a minha passagem aí pela universidade e também por outros locais, mas desde 2007, a nossa história ali tanto de UOL, né, como associado da Abranet, quanto participante da diretoria da Abranet, ela se une aí em prol de todos os desenvolvimentos, desde o 2003, né, a gente primeiro tem a questão da internet de escada, né, depois de 2003, o avanço da banda larga, e todas aquelas questões, né, dos provedores de conteúdo, muitas revoluções acontecendo ali, inclusive eu sou advogada, né, então sempre acompanhando muito as pautas regulatórias, concorrenciais, que começaram ali também serem bastante decisivas, né, definitivas, para que a internet pudesse se desenvolver de forma livre e abrangente. Nesse âmbito, o que que você aponta como que foi mais desafiador, né? Tanto em termos jurídicos quanto regulatório, e qual foi o papel da Abranet em fazer esse meio de campo, né? De levar as demandas das empresas de internet, começa lá com os provedores, depois expande para o Congresso, né? Para as autoridades, para o governo. Roberta, foi fundamental. Tem um fato, não vou me lembrar exatamente o ano, mas foi inclusive anterior, né, ao meu ingresso na Abranet, mas eu me lembro, por exemplo, que quando a gente discutia neutralidade de redes na época do Marco Civil, né, ali por volta de 2011, poucos se lembravam, mas que lá, nos idos de 2003 ou algum ano circundante, a Abranet, por exemplo, ela colaborou muito com os reguladores para que não houvesse discriminação de tráfego, né? E em todas essas discussões regulatórias, então, mesmo antes de se falar de marco civil, mesmo antes de se falar de neutralidade de redes, a Abranet ela já tinha esse papel decisivo, sem contar em todo o movimento da associação também desde o começo, desde 96, para separação estrutural ali das telecomunicações, né, que são a estrada, de todo o conteúdo através da norma 4, né, que até hoje é a norma...
Se fosse comparar uma pedra filosofal, né, da liberdade da internet. E ela foi extremamente citada aqui nessa série de entrevistas, né? Então, e essa separação, né, da infraestrutura e das aplicações é um tema que volta e meia está em discussão jurídica, de regulamentação, entra ano, sai ano, né? Entra ano, sai ano, e é curioso, né? Hoje eu coordeno o comitê de meio de pagamento da associação, que é recente, mas sempre que a gente discute quais foram as bases, os pilares para que outros serviços, né, para além do conteúdo, das comunicações e tantos outros dos associados da Abranet se desenvolverem, assim como os pagamentos, né, os meios de pagamento pela internet, tudo isso remonta à norma 4, porque se não tivesse essa separação entre a infraestrutura e a camada dos conteúdos e serviços, ficaria tudo restrito a um determinado ambiente ligado à infraestrutura, e não um prestando serviço para o outro. Você falou que agora você está muito ligada à parte de meios de pagamento da Abranet. A própria associação, ela abrangeu, né? Ela expandiu para sair de provedor, como eu falei anteriormente. Como que você vê essa mudança, né? Você falou que conheceu a Abranet em 2007, para agora, 2021. Como que a associação se transformou e incluiu essas outras empresas, porque elas estão todas ali no mesmo hall de internet, né? Operando sobre a camada da internet. É muito interessante. Eu me lembro quando a Abranet, ela chamava Associação Brasileira dos Provedores de Internet. Você deve se lembrar, né? Porque naquela época, o provimento, primeiro você teve o provimento de conexão, né? O provimento de acesso, o provimento de conexão, como, eu diria assim, primeira fronteira que a internet quebrou, né? Primeira barreira, né, desse desenvolvimento de novos produtos e serviços que a internet quebrou. E daí você tem toda a questão das comunicações, né, os e-mails, os chats, o comércio eletrônico também, né, que em 2013 você começou a se desenvolver muito com a expansão da banda larga, e depois esse provimento, ele virou um provimento de muitos serviços, né? É um mundo de várias oportunidades, e ele foi se expandindo em diversos serviços. Então, ele quebra essa barreira da comunicação, né? O provimento, né? O IP também como parte aí dessa quebra de barreira da comunicação, ou mesmo a telecomunicação, e depois ele se expande para outros serviços, como está sendo agora no setor financeiro e de pagamentos, demonstrando que muitos benefícios vêm aí dos novos mercados surgindo pela internet. Quais são os desafios atuais diante da Abranet e também da internet? Olha, Roberta, acho que o principal desafio, a associação, assim, de falta de desafios, ela não morre, né? Porque são muitos desafios e quanto mais os mercados se expandem, mais desafios acontecem. Então, do ponto de vista de pagamentos, tem toda essa revolução acontecendo, né? Por exemplo, hoje, os associados da Abranet, né, o Comitê de Meios de Pagamento e os associados da Abranet foram pioneiros em usar as moedas eletrônicas no país, né, que é a conta com aquelas moedas eletrônicas. E hoje existe um desafio enorme, inclusive do governo, em regular a moeda digital, né, e as criptomoedas, toda essa discussão que tem aí. Isso é um enorme desafio para entender como fica todo o cenário do setor financeiro, por exemplo, diante das novas tecnologias. Tem outros desafios, por exemplo, a questão da inteligência artificial, toda a questão relacionada aos provedores, ao 5G, proteção de dados e diversos desafios ali que eu poderia ficar aqui bastante tempo conversando. Foram os primeiros que me vieram à cabeça e que a gente tem trabalhado, inclusive, bastante aí para o futuro. E olhando para o futuro, né? Aqui nas entrevistas, vários entrevistados falaram muito de internet das coisas, essa fusão de
banda larga fixa, 5G, inteligência artificial mesclando, isso tudo traz mais desafios do ponto de vista jurídico e regulatório. O que você aponta e como que você vislumbra que vai ser esse futuro, né? E aí eu acho que a gente pode pensar num horizonte de 5 anos, 10 anos, porque acho que pensar muito longe disso acaba, a gente pode dar previsões furadas, né? É, assim, tem uma coisa que é do passado, a gente estava falando aqui, né, do passado, presente e agora do futuro, que é bastante importante para a gente entender como esses desafios, que acho que o principal desafio, a principal meta é manter os princípios, né? E esses princípios, eles estão bem consolidados, e os desafios, eles sempre vêm na linha de manter os princípios. Então, princípio de uma rede aberta, de uma rede neutra, da proteção dos dados, quando se fala de internet das coisas, inteligência artificial, tem algumas barreiras, né, que vão para além do direito, mas que são importantes de serem pensadas, que é toda a questão envolvendo ética, o plano do Brasil, né, para esses temas. Enfim, a Abranet também tem como meta sempre alçar o país ao desenvolvimento tecnológico e contribuir com tudo isso, porque é desse desenvolvimento que a internet vai constantemente se ampliando e se renovando também, né? Pelo que você está falando, os desafios do passado, que é manter essa separação de infraestrutura, continuam e isso sempre, porque a gente vê que toda hora posto à prova isso, né? Essa separação de infraestrutura, aplicação, que é feito na rede, que não diz respeito a quem faz a infraestrutura, e em cima disso vem esses novos desafios que talvez a gente ainda nem que não estávamos, nossa, preparados lá atrás, né? Quando a internet surgiu, que é uma questão de ética, uma questão, né? E que são leis que já regulam o mundo offline. Exatamente. Não, a coisa vai, às vezes, tão rápida que é importante a gente ir até aos princípios, né? Separação, neutralidade, privacidade, abertura dos mercados, em todo e qualquer mercado, para que não não existam barreiras à competição, não existam barreiras à ampliação desses serviços pela internet. O mercado está super em alta também, né? O mercado, principalmente no pós-pandemia, né, que trouxe muito isso à tona, é o mercado de educação pela internet, né? O EAD. Então, é muito interessante que todos os princípios sejam sempre mantidos e esses mercados sejam sempre acessíveis. E como balizar, né? Como fazer a balança entre permitir que novos modelos e super inovadores, modelos de negócio sejam criados, ao mesmo tempo que a gente mantém a integridade da rede, mantém a internet, né, como ela deve ser, e respeitando todos os princípios offline, ou enfim, às vezes você coloca um player, você coloca um modelo de negócio completamente, você não sabe nem por onde regular, por onde tributar, como fazer tudo isso, né? Porque a gente sabe que muito da regulamentação e do arcabouço jurídico, ele vem a reboque, né? Ele vem depois que as coisas são criadas. Então, essa é uma excelente pergunta, Roberta, e a missão contínua da associação está sempre colaborando com os reguladores, com as autoridades, nos debates acadêmicos, e sempre se antecipando em entender como manter esses princípios, porque nos mercados, principalmente os mercados muito novos, não adianta se regular um fato específico. Uhum. Você tem que trabalhar sempre com a manutenção de princípios, porque a regulação vai estar atrás, se ela regular só um fato específico. E sempre manter os princípios da não discriminação, da ampla competição, abertura da rede, para que a rede não se feche em modelos que diminuam o potencial dela. Então, é muito presente o pilar concorrencial também, né? Que todos os mercados seja offline, online, que eles, afinal, todo mundo hoje em dia está online, não existe mais essa Exato. Agora, só para a gente terminar, eu estou pedindo para alguns entrevistados fazerem um balanço aí, se puder resumir em uma frase, uma palavra, do que era a internet e a própria Abranet no passado, como que é hoje, né, no presente, e o que esperar do futuro.
A Abranet, no passado, ela era tida como algo complementar ao mundo existente, né? Ela era tida como algo muito novo, complementar a um cenário que já estava estabelecido. A Abranet, no presente, ela é parte desse mundo. Ela não é mais um complemento, ela é parte desse mundo. E eu acredito que a Abranet, no futuro, ela cada vez mais vai ser uma impulsionadora para que esse mundo seja cada vez maior. Excelente fechamento. Carol, muito obrigada por participar dessa série de entrevistas para comemorar os 25 anos da Abranet. Obrigada, Roberta. Parabéns para a nossa Abranet. E sigamos aí para os próximos 25. Exatamente. Eu sou Roberta Prescott, eu fico por aqui e te convido a acompanhar a série de entrevistas sobre os 25 anos da Abranet, que falam também sobre as últimas 2 décadas e meia da internet comercial no Brasil. Até a próxima!